Vamos fazer um estudo sobre Dagon, ou Dagon, o deus com D minúsculo Nefelim, dos filisteus. Vamos começar mostrando ele aqui no livrinho, e depois as menções dele, e em seguida a gente vai para o livro de Enoque e o livro dos gigantes. Então, aqui, como a gente viu no vídeo anterior, Dagon é um dos contos do Howard Philip Lovecraft, um escritor de horror. Ele escreveu esse conto em 1919 e vou ler o comecinho aqui só para a gente entender mais ou menos como que é o estilo dele, do que se trata. Escrevo isso sob uma pressão mental considerável, já que à noite não mais existirei, sem um centavo, ao fim do meu sofrimento de drogas, que é a única coisa que mantém a minha vida suportável. Não posso mais aguentar essa tortura. Tá aqui uma ilustração que o pessoal que fez essa edição aqui fez do que seria o Dagon. Esse personagem aqui, ele se perde no mar, tal, e ele vai parar num lugar cheio de lodo, tal, enfim. E resumindo a história, ele encontra essa criatura chamada Dagon, que é o deus com D minúsculo dos filisteus, e é um deus peixe. Ele é, segundo o folclore filisteu, as tradições, ele é uma mistura de peixe com homem e tal, e o formato dele seria semelhante àquilo que a gente viu nas ilustrações. Existem 3 versos na Bíblia que falam de Dagon. Primeiro é Crônicas 10:10, Juízes 16:23 e Samuel capítulo 5. Então vamos dar uma olhada nos 3 versos para começar. Então, Crônicas, Reis, Crônicas, então é primeiro Crônicas 10:10. Então aqui a gente está em segundo Crônicas. Volta para o primeiro. Crônicas 15. Crônicas 10, verso 10. Então, se trata aqui da guerra entre os hebreus e os filisteus. E no verso 10, depois que eles mataram o rei Saul, colocam a sua armadura, a armadura do rei Saul, na casa dos seus deuses e prenderam a sua cabeça no templo de Dagon, ou Dagon. Então essa é a primeira menção que se faz ao Nefelim Dagon na Bíblia Sagrada. Então, só para os senhores entenderem o contexto aqui, os filisteus, eles eram um povo pagão que ficava próximo ali a Israel, próximo aos hebreus. Nessa época o rei era Saul, ainda não era Davi, e eles adoravam Nefelins, assim como a grande maioria dos povos naquela época adoravam algum tipo de lembrança que se tinha dos Nefelins e tal. Como a gente vai ver no livro dos gigantes daqui a pouco, diria indícios fortes de que Dagon era um Nefelim que nasceu do código genético de um anjo caído e um peixe, uma criatura aquática qualquer, ou um polvo, não sei, mas uma criatura aquática, uma criatura do mar e um anjo caído. Há indícios, nós vamos dar uma olhada nisso, de que Dagon se enquadrava nessa categoria de seres, assim como a gente viu em outros vídeos, que grande parte da mitologia grega ou nórdica, se os senhores tomarem atenção na forma como são descritos os deuses com D minúsculo deles, dá a impressão que se tratam realmente de nefilins e tal, ou algum tipo de manifestação de anjos caídos. Então, vamos ao segundo verso, que fala de Dagon, e esse fica em Juízes 16:23. Então, Juízes 16:23, cronologicamente, Juízes ocorre antes de Crônicas. Samuel, Juízes 16:23. Porque, para quem, acho que a grande maioria aqui sabe, a cronologia em Israel é que primeiro
houve os juízes e depois eles pediram para Deus um rei, e esse primeiro rei foi Saul. Então vamos lá, 23. Então esse capítulo está falando de Sansão. Então Sansão, um dos juízes. Sansão era aquele do cabelo comprido, tal, que tinha uma força sobrenatural, uma força semelhante à de um super-herói e tal, mas o segredo da força estava nos cabelos. E daí, nesse ponto da história, Sansão já começou a se envolver com a Dalila, que era uma moça dos filisteus, que era o povo que lutava contra Israel. Eles tiveram um relacionamento e tal, e ela enganou ele, e ele acabou contando... Ela enganou, ela perguntou qual era o segredo da força dele, e ele acabou contando, tal, não resistiu, e ela raspou o cabelo dele e furaram os olhos dele e prenderam ele. Então, os senhores dos filisteus, diz o verso, reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon. Então, os senhores percebam que a gente cronologicamente voltou no tempo de Saul, a gente voltou para Sansão, que era um juiz, não era um rei, e os filisteus já adoravam Dagon, estavam fazendo sacrifícios para Dagon, seu Deus, com D minúsculo, e para se alegrar, pois diziam, nosso Deus, Dagon, entregou Sansão, nosso inimigo, na nossa mão. Eles diziam. E quando o povo viu, louvou o seu Deus, Dagon de novo, e diziam, nosso Deus entregou em nossas mãos nosso inimigo, e o destruidor da nossa terra, o qual matou muitos de nós. Porque como juiz, ele lutava por Israel, Sansão, ele matou muitos filisteus. Então aqui o fim da história, todo mundo sabe, foram colocados no meio das duas colunas, o Sansão foi colocado no meio das colunas, cego, os olhos furados, chamaram para casa prisional, lhes fez diversão, colocaram no meio das duas colunas, e Sansão disse ao moço, permite que eu possa sentir as colunas, sobre as quais a casa se apoia, para que nelas eu possa me encostar. A casa estava repleta de homens e mulheres, todos senhores dos filisteus que lá estavam, e havia sobre o cercado 3.000 homens e mulheres que observavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou o Senhor e disse, ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te, fortalece-me, rogo-te, só mais dessa vez, ó Deus, para que eu possa ser dessa vez vingado, de uma vez vingado dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Que é engraçado que... bom, vamos terminar aqui primeiro. Sansão agarrou as colunas centrais da casa e com a mão direita e com a esquerda, e Sansão disse que morra eu com os filisteus, e se curvou com toda a sua força e caiu a casa sobre os senhores, e assim os mortos que ele provocou na sua morte foi mais do que ele provocou na sua vida. Então Sansão derruba o templo lá onde estava todo mundo se divertindo, morre, e os filisteus morrem com ele. Essa é a segunda... Engraçado, só porque o desejo, ele se entregar às coisas da carne, custou a ele os olhos, assim, simbólico, embora fosse algo que aconteceu de verdade, mas também tem uma simbologia, ele já não podia ver e tal. E ele pediu para Deus para vingar dos filisteus pelos 2 olhos. Tal. E agora a terceira menção de Dagon na Bíblia Sagrada, Dagon em português, seria primeiro livro de Samuel, no capítulo 5, e daí são várias menções a Dagon. No capítulo 5, várias e várias vezes é repetido o nome Dagon, Dagon. Vamos lá. Começa aqui. Então, 4, 3, 4, 5. Os filisteus levaram a arca da aliança, a arca onde estavam o maná dos céus, um potinho de maná de lembrança, e onde estava também as tábuas com os 10 mandamentos
de Deus para Israel, para os homens. Os filisteus levaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer, que é um local, a Asdod, que é um outro local. Quando os filisteus levaram a arca de Deus, eles puseram na casa de Dagon e puseram junto de Dagon. Então ele tinha uma imagem de Dagon, uma estátua de Dagon. Não era Dagon propriamente dito. E eu vou explicar para os senhores por que não era Dagon propriamente dito quando a gente estiver olhando o livro dos gigantes, que a gente vai fazer em poucos minutos. E quando os de Asdod se levantaram pela manhã, eis que Dagon, a estátua, estava caído com a face em terra diante da arca do Senhor. E eles pegaram Dagon e colocaram em seu local novamente. Quando eles levantaram cedo pela manhã, eis que Dagon, de novo, estava caído em terra na arca, com o chão na face na arca do Senhor. A cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre a soleira. Somente o tronco de Dagon foi deixado. Portanto, nem os sacerdotes de Dagon, nem qualquer outra pessoa que entrava na casa de Dagon, pisava na soleira de Dagon, em Asdod, neste dia. Porém, as mãos do Senhor foi pesada sobre Asdod, a cidade, e os destruiu, feriu com hemorroidas até Asdod e seus termos. Então, o que aconteceu aqui? Eles roubaram a arca sagrada dos hebreus e levaram para essa cidade, Asdod. E lá tinha um templo do deus Nefelim, Deus com D minúsculo, Nefelim Dagon. E eles colocaram lá como se fosse um sinal de submissão do Deus de Israel ao Nefelim Dagon. Daí primeiro a estátua caiu, daí no segundo dia ela caiu de novo, no terceiro dia as mãos e a cabeça da estátua foram destruídas. Mostrando, é claro, que nenhum Nefelim ou um anjo caído, ou seja o que for, é páreo para o Deus de Israel, que é invencível. Então essa é a terceira e última menção de Dagon na Bíblia Sagrada. Agora, eu vou mostrar para os senhores por que Dagon, nessa época que a gente está falando de juízes, então já tinha passado Abraão, já tinha passado José indo para o Egito, já tinha passado também Moisés com a saída dos hebreus do Egito, e estava o povo de Deus já na terra prometida, e estava sendo estabelecido o reino de Israel, que seria propriamente dito a monarquia, quando o povo pediu para Deus que fosse dado um rei, e foi dado para Deus primeiro Saul, e depois que Saul pecou, foi dado o rei Davi. Então, essa é a cronologia do que a gente está estudando aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui, que não tá legal. Acho que agora ficou. Tá, então esse aqui é o livro de Enoque completo. E a gente precisa dele por causa do livro de Gigantes, que a gente vai deixar aqui carregado. E depois, mas primeiro a gente vai ler o livro de Enoque em português. Deixa eu dar uma ajeitada aqui para ficar um pouco mais visível para os senhores. Eu quero ampliar isso aqui. Acho que tá legal. Tá ok. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos lá. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Então vamos começar desde o começo, depois a gente continua aqui. É bem curtinho, pessoal, tem um pouco de paciência. Então vamos lá. Esse aqui é o livro de Enoque, mencionado acho que 2 ou 3 vezes na Bíblia Sagrada, e não está na Bíblia Sagrada. Tem outros livros que também não estão e são mencionados, como por exemplo o livro de Jasher, ou o livro do Reto, que é um livro bem completo, tal. Os judeus geralmente têm eles nas suas bibliotecas e tal, mas o livro de Enoque é considerado apócrifo, não está. Mas é interessante para
para termos uma espécie de, sempre levando com um grão de sal, né, sem saber se é exatamente isso que deveria estar ou não, mas é um livro extremamente interessante. Enoque, um homem justo, estava com Deus, respondeu e falou Deus quando seus olhos estavam abertos, quando via uma santa visão dos céus, e isto os anjos me mostraram. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nessa geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante, por causa dos eleitos. Então o livro de Enoque começa falando sobre o fim do mundo. A respeito deles eu falei e conversei com ele, Deus, o qual virá de sua habitação, santo e poderoso, o Deus do mundo, e pisará no monte Sinai, e aparecerá com as suas hostes, e manifestará com força o seu poder dos céus. Então, o que é interessante no livro de Enoque é que ele começa com o final do livro de Apocalipse. Isso é muito interessante. E ele fala, isso não é para nós agora, isso é para um futuro muito distante. E Deus virá em pessoa, em glória, com suas hostes e pisará no Monte Sinai. Ele não está falando de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio humilde como um nenezinho e cresceu, chegou aos 33 anos, etc. Está falando da volta de Cristo no fim do mundo. O qual pisará, e todos estarão temerosos, e as sentinelas estarão aterrorizados. Por que as sentinelas estarão aterrorizados? 200 anjos de uma casta específica chamada sentinelas vieram ao mundo e tiveram filhos com as mulheres. Isso está em Gênesis 6. A gente vai dar uma olhada também para aqueles pouquíssimos entre vocês que não assistiram 1 milhão de vezes eu falando desse assunto. Então vamos lá. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, filhas lhes nasceram. E os filhos de Deus, os anjos, e eu vou explicar por que tem que ser anjos, a interpretação não pode ser outra, viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, eles geraram filhos. Esses se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade os homens de renome. Então, a Bíblia está avisando aqui para todas as gerações humanas, ei, sabe aqueles homens de renome do passado? Aquiles, Hércules, Zeus, Hermes. Esses são filhos, aberrações, monstros dos anjos caídos, dos anjos sentinelas que transgrediram, e as mulheres. E Deus viu a maldade do homem era grande na terra, toda a imaginação dos seus pensamentos e seu coração era apenas vil continuamente. A gente vai ver daqui a pouquinho no livro de Enoque o porquê o homem ficou tão mal. E se arrependeu Deus, o Senhor, de haver feito o homem na terra, e isso afligia seu coração. E o Senhor disse: eu destruirei o homem, a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, coisa rastejante, aves do céu, me arrependo de tê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E veja bem, aqui nesse ponto, Moisés faz questão de falar, essas são as gerações de Moisés. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. Então, toda vez que na Bíblia fala assim, essas são as gerações, em geral, ele começa com uma genealogia. Aqui, ele tão somente faz um ponto, só faz um esclarecimento. Essas são as gerações de Noé. Noé é um homem justo e perfeito nas suas gerações. O que ele quer dizer com isso? Noé não estava contaminado com o DNA dos sentinelas. Ele era um homem de verdade, ele era um ser humano de verdade. Noé gerou 3 filhos e tal. A terra estava corrompida diante de Deus e a terra estava cheia de violência. A gente vai saber o que é essa violência daqui a pouquinho no livro de Enoque.
E Deus olhou para a terra e estava corrompida, bem claro essa palavra aqui, corrompida. O código genético estava corrompido. Os seres humanos já não eram mais seres humanos, os animais já não eram mais animais. Por quê? Porque os sentinelas fizeram filhos, a gente vai ver no livro de Gigantes, com as mulheres e com os animais. E daí Deus disse para Noé, o fim da toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência. E por meio deles, e eis que os destruirei com a terra. Meio deles quem? Então, senhores, está claríssimo aqui que... por que não pode ser... vamos lá. Primeiro vamos às interpretações possíveis que fazem os filhos de Deus não serem gigantes, não serem os anjos caídos, não serem os sentinelas, e sim... filhos de Caim, da genealogia de Caim, e os filhos de Deus seria a genealogia de Sete, que é uma boa genealogia, e Caim seria a má genealogia, que seria filhos dos homens. Isso é uma interpretação conhecida, famosa, de pessoas que não gostam de levar a Bíblia para o lado sobrenatural. Por que não bate? Porque se você falar, só porque misturou duas famílias, nasceram gigantes... Só porque a filha do Sete com a filha do Caim casaram, daí nasceram monstros, não faz sentido nenhum. E viram que as filhas dos homens eram belas, então as filhas de Sete eram feias, faz o menor sentido, senhores. Tem um outro aqui, uma outra prova aqui, um outro indício fortíssimo. Posso dizer. Vejam bem. Aos anjos que não guardaram seu estado original, mas deixaram a própria habitação, ele reservou cadeias eternas sobre as trevas até o grande dia, até o julgamento do grande dia. Assim como, prestem bem atenção nesse assim como, Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que da mesma maneira, deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postos como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Por que nesse trecho da carta de Judas, e esse Judas não é o Judas que traiu Cristo, é um irmão de Tiago. Nas traduções em outros países o nome dele é Jude, mas em português eles manteram Judas e fica essa confusão. Mas enfim, anjos que saíram do seu estado original. Daí fala, mas anjo pode ter filho? Anjo é espiritual. Sim, eles saíram do seu estado original, eles deixaram a própria habitação. Houve uma transmutação, uma mutação, eles mudaram de forma. E qual foi o castigo? É o mesmo castigo que é mencionado aqui, está no livro de Enoque, nós vamos ver daqui a pouco. Eles estão presos até o último dia, estão presos num local e ali ficarão até o último dia. Daí, por que é importante Sodoma e Gomorra? Porque Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, da mesma forma buscaram relações sexuais com seres que não era a vontade de Deus. Então, os anjos, que não era para fazer sexo, porque eram eternos, nem órgãos sexuais eles tinham, mas eles se transmutaram, eles mudaram a habitação, porque anjos são shapeshifter, eles mudam de forma. Quem já encontrou anjos sabe que eles mudam de forma. Quem tem testemunho de encontros com anjos sabe que eles assumem a forma que a missão deles torna necessária, a forma que eles quiserem. E foi isso que eles fizeram. E por que eles transgrediram? Para ter relações sexuais e combinar o DNA deles com as mulheres e os animais. Por quê? Para transgredir a criação, para criar filhos próprios, na esperança de que esses filhos seriam seres eternos que iam dominar sobre a terra. Da mesma forma, Sodoma e Gomorra também fez sexo com quem não devia, os homens com os homens, as mulheres com as mulheres,
os homens e as mulheres com as crianças. Então, a transgressão de Sodoma e Gomorra, ela é semelhante à dos anjos. Por quê? Porque eles deixaram o uso que Deus deu para essas atividades e foram atrás de um uso inventado que não era a vontade de Deus. Então, vamos lá, continuando. Daí, eis que ele vem com milhares dos seus santos. Perdão, deixa eu mostrar aqui para o senhor. Deixa eu descer aqui para uma parte que dá para ver melhor. Aqui tá legal. Ótimo. Eis que ele vem com milhares dos seus santos para executar julgamento sobre pecadores, destruir o iníquo, reprovar toda coisa carnal, toda coisa pecaminosa, mundana que foi feita e cometida contra ele. Daí coloca aqui, citado por Judas, é aquele livro de Jude que a gente acabou de ler. Tá. Então eu vou para a parte que interessa aqui, né? Considera... Vamos lá, sentinelas, Ctrl F. Sentinelas número 1. Sentinelas número 1. Aconteceu, aqui a gente está num contraponto a Gênesis 6. E aconteceu que depois que os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo para uns outros, vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens e geremos filhos. Geremos filhos. Então seu líder, Samiasa, disse, eu temo que possais indispor-vos na realização desse empreendimento e que eu só sofrerei por tão grave crime. Porque ele era o líder dos 200. Mas eles responderam e disseram, todos nós juramos e amarramos por mútuos juramentos que nós não mudaremos a nossa intenção, executaremos esse empreendimento projetado. E eles juraram todos, se amarraram, se uniram por um mútuo juramento, e seu número era 200. E descendiam de Ardis, que é o topo do Monte Hermon ou Hermon. Se os senhores quiserem procurar no Google Earth, Hermon, Monte Hermon ou Hermon. E daí tem os nomes aqui, que acho que não faz sentido a gente ler, mas Samiasa, Ura, Akabamael, Akibael, Atamiel, Ramael, Danel, Askel, Saracaniel, Sasael, são os líderes dos 200. Azab, blá blá blá. Alguns desses hoje são adorados por satanistas, especialmente Samiasa. O texto aramaico diz Cocael, Ramel, blá blá blá. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo para si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais se coabitaram e ensinaram sortilégios, encantamentos, divisão de raízes e árvores. Por que esse trecho é importante? Porque neste momento nasce a feitiçaria e essas mulheres são as primeiras bruxas. Então a bruxaria nasceu na humanidade quando 200 sentinelas escolheram 200 mulheres para serem suas concubinas. E a forma como eles seduziram essas mulheres foi ensinando feitiços, sortilégios, encantamentos, divisão de raízes, etc. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. O texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. O manuscrito acrescenta a seção, e as mulheres geraram a elas, as sentinelas, 3 raças. Os grandes gigantes, os nefelins, mataram os nefelim mataram os Eliúde, e eles sobreviveram crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Veja o registro no livro de Jubileus. Então tem essa diferença entre um texto etíope e o texto grego. Eu acho que a gente pode simplesmente colocar como gigantes e tal. Mas tem um detalhe, o texto grego pode indicar a origem daquelas lendas de que os titãs lutaram com os deuses gregos, etc, etc, que havia uma espécie de rixa entre os diversos filhos dos sentinelas. Então esses gigantes, eles cresciam até 300 cúbitos, vamos dizer, podiam chegar quase a 100 metros de comprimento,
devoravam tudo que o labor dos homens produzia, tornou-se impossível alimentá-los. E nesse ponto, vários senhores já me mandaram e-mail dizendo, mas Wagner, como que essas mulheres deram à luz, essas bruxas deram à luz a gigantes, eu explodi quando fossem dar à luz. Como que ia crescer na barriga dela? Não. A questão é a seguinte, senhores. O código genético do ser humano, ele tem uma linha lá onde fala, ó, Wagner vai crescer até tanta altura e para. Fulano vai crescer até tanta altura e para. O que aconteceu os nenezinhos nasciam pequitinho, normal, só que eles não paravam de crescer, como os répteis não param de crescer, o crocodilo, etc, etc. E nisso vai aquela teoria que eu já falei para os senhores, de que esses sentinelas, eles tinham aparência reptiliana na aparência real deles. É óbvio que eles eram shapeshifter, metamórficos, podiam tomar a forma que eles queriam, os sentinelas, não os Nefelim, não os filhos deles, mas os sentinelas, os anjos, eles eram shapeshifter, mas a aparência deles seria reptiliana. Então, Azaziel ensinou aos homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, fabricação de espelhos, braceletes, ornamentos, pinturas, embelezamentos de sobrancelhas, todo tipo de pedras valiosas, cores corantes, para que o mundo fosse alterado. E a impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, eles transgrediram e corromperam os seus caminhos. Então, aqui nasce a geração Instagram, as divas de Instagram e tal, se embelezando, parecendo mais bonitas do que são, e causando todo tipo de fornicação e transgressão, etc. Daí tem aqui, Amazrak ensinou sortilégios, divisor de raízes, Hamer ensinou a solução de sortilégios, Barkayal ensinou observadores de estrelas, aqui nasceu a astrologia. Astrologia, portanto, nada mais é do que uma feitiçaria ensinada pelos anjos caídos. Tamayal ensinou a astronomia, Assariel o movimento da lua, e os homens sendo destruídos, clamaram suas vozes e romperam os céus. Então Miguel e Gabriel, Radael, Suriel e Uriel olharam abaixo dos céus. Estes são do exército de Deus. Esses aqui são os anjos bons, os anjos que estavam na eternidade observando esses acontecimentos. Miguel, Gabriel, Radael, Suriel e Uriel. Viram a quantidade de sangue que era derramada na terra e toda iniquidade que era praticada sobre ela, e disseram um ao outro, essa é a voz dos seus clamores, a terra desprovida dos seus filhos tem clamado até os portões do céu. E a ti, ó Santo dos céus, as almas dos homens queixam-se, dizendo, obtém justiça para conosco com o Altíssimo. Então eles disseram ao Senhor, ó Rei, tu és o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis, o trono da tua glória é para sempre e sempre, e para sempre seja o teu nome santificado e glorificado. Eu quero chamar a atenção para os senhores a beleza da forma como os anjos se dirigem a Deus. E eles moram com Deus. Esses aqui são a guarda de elite do Senhor. Miguel, Gabriel, Radael, Uriel. Esses são super anjos. Eles são o que há de mais incrível na criação de Deus. E olha a forma como eles se dirigem a Deus. Tu és o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis, a tua glória para sempre e sempre. E seja para sempre o teu nome santificado e glorificado. Que cada um de nós use isso como uma lição. É assim que a gente tem que falar com Deus. É dessa forma que a gente tem que considerar o Criador do universo. Obtém justiça para conosco. Tu fizeste todas as coisas, continuou o anjo. Tu possuis poder sobre todas as coisas. Todas as coisas estão abertas e manifestas diante de ti. Tu vê todas as coisas e nada pode esconder-se de ti. Esses são os anjos que sabem quem é Deus, de verdade, falando com Deus. E a gente vê esses jovenzinhos aí revoltados. Se eles soubessem... Tu viste Azaziel com o que ele tem feito, ensinado toda espécie de iniquidade na terra,
tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas no céu. E Samyaza tem ensinado sortilégios para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão associados contigo. Eles têm ido para a filha dos homens, têm se deitado com elas, eles têm se contaminado e têm descoberto crimes a elas, revelados esses sinais. As mulheres têm gerado gigantes, o anjo falando para Deus. Assim toda a terra está se enchendo de sangue e iniquidade. As almas daqueles que estão mortos clamam, queixam-se até o portão do céu. Seus gemidos sobem, nem podem eles escapar da injustiça que é cometida na terra. Tu conheces todas as coisas antes delas existirem. Tu conheces todas as coisas que têm sido feitas por eles. Tu não falas a nós. Que por conta dessas coisas devemos fazer a eles? Então o Altíssimo, o grande e santo, falou, e enviou Arasaluiu, filho de Lameque, no texto diz-lhe Uriel, dizendo, diz a eles, em meu nome, esconde-te. Então explicou-lhe a consumação do que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá, as águas do dilúvio virão sobre a terra, e todos os que estão com ela serão destruídos. Agora ensina a ele como pode escapar. Filho de Lameque é Noé, senhores. Como pode escapar como somente para permanecer em toda a terra. E novamente o Senhor disse a Rafael. O Senhor disse ao anjo Rafael, amarra Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão, abrindo no deserto que está em Dudael, e lança-o nele, arremessa-lhe sobre pedras agudas, cobrindo-o com escuridão, e lá permanecerá para sempre. Cobre a sua face para que não possa ver luz. E no grande dia do julgamento, lança ao fogo. Restaura a terra, a qual os anjos corromperam, anuncia vida a ela, para que eu possa recebê-la. Todos os anjos, todos os filhos dos homens, sua descendência, não perecerão, em consequência de todo o segredo pelo qual os sentinelas têm se destruído. E o que eles ensinaram. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azaziel. Portanto, a ele se atribui todo o crime. A Gabriel também disse o Senhor, vai aos bastardos, aos réprobos, os filhos da fornicação. Destrói os filhos da fornicação. Ele está falando dos monstros, os nefelins. Bastardos, reprobos, filhos da fornicação. Destrói os filhos da fornicação, a descendência dos sentinelas entre os homens, traz-os, excita-os uns contra os outros, faz eles guerrearem entre si, faz-os parecer em mútua matança, pois o prolongamento de dias não será deles. Eles rogarão a ti, mas os seus pais não obterão seus desejos com respeito a eles, pois eles esperam por vida eterna, que eles possam viver, e cada um viverá 500 anos. Então, eu acho que eu falei 400 no outro vídeo, eu me enganei. Eles tinham esperança, esses monstros e nefelins, os gigantes, inclusive, que eles iam viver para sempre. Falou, pô, nossos pais são imortais, então nós também seremos. Daí falou, não, a vida deles são 500 anos. E por que é importante isso? Porque, como nós estamos cansados de saber, veio o dilúvio e matou todos os gigantes que ainda sobraram, todos os monstros que ainda sobravam. Porém, fica um problema, e agora a gente vai, para terminar esse estudo, ao livro dos gigantes. Vamos tentar deixar o máximo maior possível aqui. Ctrl F, rola aqui? Rola, acho que rola. Fecha. Live legal, permit to flight. Leadership, Asmodeus. Fish. Watchers. Espera aí que eu tô com dificuldade de achar aqui. To the cells began constant accusations. Estou no livro dos gigantes, Fallen Angels. Minimizar.
Ctrl F. Acho que tá lá embaixo de tudo. Giants. Chapter 3, Evidence of Giants. Aqui, achei. Tá, esse aqui é o livro dos gigantes. Deixa eu tentar deixar um pouquinho maior aqui. Ele é bem curtinho, senhores, então. Parte... Aqui, o livro dos gigantes. Vamos lá, então. Os vigias pediram para Deus para descer e ensinar. Olha que interessante esse livro aqui. Ele diz o seguinte. Capítulo 1. Os vigias. Olha a hipocrisia. Isso aqui vem muito é um ensinamento muito importante para os senhores, para todos nós, sobre hipocrisia. Como que esses vigias tiveram autoridade sobre a terra? Os vigias se disseram incomodados com os pecados da humanidade e peticionaram a Deus para que deixasse eles descerem à terra e ensinar aos filhos dos homens a justiça e educá-los. E Deus aceitou a petição. E Azazel foi se preparar para a comitiva descer para a terra. Então vamos lá. Enoque foi escolhido pelos vigias como um mediador entre os homens e os vigias, porque Enoque era um homem justo. As filhas dos homens começaram a tentar seduzir os gigantes. Azazel, Shemasa... Não, peraí. Tá, segundo essa versão aqui, as filhas dos homens viram os sentinelas, as mulheres viram os anjos sentinelas e acharam eles atraentes e seduziram-os. Azazel, com Shem-Asa Help, instigou os 200. Então, a história seria a seguinte. O Shem-Asa, Samiasa e Azazel gostaram da ideia. Falou, opa, legal. Eles também acharam as mulheres atraentes. Só que eles pensaram assim, poxa, se a gente fizer isso, a gente vai se lascar. Daí eles instigaram os outros 200 a cometer esse pecado, a se envolver sexualmente com as mulheres. Então, os 200, os vigias... perdão, caiu aqui, eu nem vi, gente, desculpe. Então, vamos lá. Então, os vigias... Vou colocar aqui... Então, seduziram os vigias. Então, Azazel gostou da ideia e tal, e instigaram os 200 dos seus seguidores. E os vigias caíram da sua gloriosa natureza e se tornaram escravizados a corpos carnais, como uma consequência de se juntar sexualmente à carne. E eles começaram a revelar às suas esposas segredos celestiais. Então eles tiveram que alterar sua natureza para ter realmente essa relação com as mulheres e começaram a dar com a língua nos dentes lá para impressionar as esposinhas. Eles começaram a contar coisa que não podia. Então os gigantes tinham suas próprias famílias com seres humanos e também com animais. E todos esses foram corrompidos e deram e pariram gigantes. E os gigantes cresciam para tamanhos massivos, enormes, e se tornaram todos cheios de corrupção e ganância. E eles mataram muitos dragões, e os filhos de Caim os adoravam por protegerem eles. Caramba, que loucura. Os filhos de Caim não mais conseguiam sustentar os gigantes. E as suas oferendas de vegetais e grãos, com as suas oferendas de vegetais e grãos. Então os gigantes se viraram contra os filhos de Caim e começaram a matar e comê-los. E os gigantes desenvolveram um gosto, um apetite pelo sangue humano e começaram a comer, não só sangue humano, pelo sangue, e começaram a comer tudo o que se movia.
incluindo os próprios. Então os gigantes se tornaram canibais. E os vigias ensinaram alguns dos segredos que eles tinham para os filhos dos homens. E os gigantes imitavam os pecados dos seus pais. E também tomaram para si esposas e animais. E tiveram Nefil e Elio, monstros e nefelins. Então não só os anjos tiveram filhos com animais, mas também os próprios gigantes continuaram a criar essas criaturas cada vez mais pavorosas. Então quando a gente fala de encontraram um fóssil de um ser bizarro aqui e tal, ou então tem tal animal na mitologia que ele era um híbrido disso com aquilo, tá aqui, ó. Então Enoque, bom, aqui eu não vou continuar lendo, mas já esclareci o que acontece. Quem era Dagon? Dagon era um filho de um anjo caído, não sei qual dos 200, com um peixe, com um animal aquático, um peixe, um polvo, alguma coisa assim. Era uma monstruosidade aquática, super poderoso, porque ele tinha código genético de anjos no seu DNA, então se eles imaginam o tamanho da encrenca. E por que eu falei que quando Dagon era adorado pelos filisteus, ele já era um demônio, já tinha morrido? Porque, como a gente viu, os dias desses anjos, desses animais, dessas criaturas, seriam 500 anos, não seriam eternos como os anjos são eternos. Daí, antes de terminar, tem mais um ponto aqui que eu acho interessante, quer ver? Demônios. Não, demônios não é. Demônios. 2. Poder secreto dos demônios. O mandamento a partir de Deus, porque eles habitam a terra, que eles conhecem os segredos dos anjos, toda obra opressiva, o poder secreto dos demônios. Filho, todo poder. Quer ver? Fumaça. Estou tentando achar. Não era fumaça, era ventania. Será que é isso? Não. Serão chamados. Isso, achei. Agora os gigantes. Achei. Essa parte é interessante. Agora os gigantes. Esse aqui é Deus explicando o tamanho da encrenca que rolou por causa da transgressão dos anjos. Deus falando: sois espirituais, santos, possuidores da vida que é eterna. Vos contaminaste com mulheres, procriastes em sangue carnal. Sangue de homens, fizeste como aqueles que são carne e sangue. Fazem. Esses, contudo, morrem e perecem. Então, explicando, vocês não fazem sexo porque vocês são eternos. O sexo é porque eles morrem. Então, vamos lá. Portanto, de agora em diante, eu dou-vos esposas para que possa cobitais... por isso eu dou-vos para os seres humanos esposas para que possais habitar com elas, para que filhos nasçam. E isso seja negociado sobre a terra. Ele está falando do que ele faz com os homens. Mas desde o princípio, fostes feitos espirituais. Agora ele falando com os anjos. Possuem a vida eterna, não estão sujeitos à morte para sempre. Portanto, não fiz esposa para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Então, ele está falando óbvio, que é claro que esses vigias sabiam disso, né? Mas desde o princípio... Então tá. Agora os gigantes têm nascido de espírito e carne. Quer dizer, eles são híbridos. Eles têm tanto a carne humana quanto o espírito celestial. E serão chamados sobre a terra de maus espíritos. E na terra estará a sua habitação. Ou seja, é assim que surgiu os demônios. Quem são os demônios?
são as criaturas que nasceram deste evento aqui. Tanto os filhos das mulheres com os anjos, os vigias, como os filhos dos anjos com os animais, como nós vimos no livro de Gigantes. Maus espíritos procederão de sua carne, porque foram criados de cima, dos santos sentinelas, e seu princípio e sua primeira fundação. Maus espíritos, os Nefilim, serão sobre a terra, e de espíritos de maldade eles serão chamados. Esses são os espíritos que estão aí à disposição para conversar com médium, para conversar com pessoas que fazem bruxaria. Esses são os espíritos de luz, entre aspas, que estão à disposição para bater papo com qualquer um que queira. Você sacrifica alguma coisa e ele vem, tira dúvida. Esses são os espíritos. Porque os mortos não estão aqui. Os mortos ou estão no céu ou estão no inferno. Os anjos estão no céu. A gente fala com eles, a gente fala com Deus orando com a intercessão de Cristo. A gente não fala diretamente com os anjos, exceto quando eles aparecem em alguma missão, etc. Raríssimo. Então, a habitação dos espíritos do céu é no céu. Mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes, continua Deus, serão semelhantes às nuvens. Eles oprimem, corrompem, confundem, contendem sobre a terra. Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão. Terão sede, se esconderão. E daí que eles colocou não aqui, mas falou, o correto é tirar o não. Que é uma das traduções tem o não. Eles se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres. Eles virão durante os dias de matança e destruição. Então, onde há algo terrível acontecendo, para lá voam os demônios, tentando achar algum tipo de brecha para oprimir, possuir, se associar aos seres humanos, para ter um lugar para eles morarem. Então, senhores, então por isso que eu digo que Dagon já era um demônio, porque ele tinha morrido depois de 500 anos. Porque ele não morreu no dilúvio? Então, pode ser que sim, pode ser que ele tenha sobrevivido, pois era aquático, mas de qualquer forma ele não era eterno. Depois de 500 anos já não havia nenhum único Nefilim, nem aquático, nem terrestre, deixando claro que na Bíblia diz que toda a carne foi destruída, então é bem provável que mesmo os Nefilins aquáticos não tenham sobrevivido. A forma como eu vejo, é bem provável que todos eles se tornaram demônios já na ocorrência do dilúvio. E mesmo os que eram aquáticos foram soterrados com lodo, com entulho, com as consequências daquele turbilhão que foi o dilúvio. Não foi só água caindo, foi uma espécie de liquidificador com tudo girando. A destruição foi mais... Não foi tão só uma chuvinha branda, né? Então é bem provável que todos tenham morrido. E Dagon, inclusive, morreu junto com eles. Então essas são as menções a Dagon na Bíblia Sagrada, no livrinho do Lovecraft, e as implicações da natureza deste Nefilim no livro de Enoque e no livro dos Gigantes. Aproveitamos para ler vários trechos da Bíblia, foi interessante, e vimos de que forma bonita os anjos, os santos anjos, os anjos que não se corromperam, se dirigem a Deus. E também a supremacia de Deus, a impossibilidade de desafiar a Deus, a impossibilidade de ficar impune quando se vai contra Deus. No fim das contas, a única coisa que pode vir disso é destruição, arrependimento e tudo de pior. Eu sei que os senhores estão preocupados, eu também estou, com o que vai acontecer com o nosso país. Não tenho grandes esperanças, eu sei que alguns ainda têm. Praticamente a minha esperança é na vida eterna agora. Eu acho que continuo orando, mas como eu disse para os senhores, a gente ora enquanto o nenê está vivo, né? Mas eu continuo orando porque enquanto a gente viver tem um mínimo de esperança de que as coisas podem melhorar,
de que a destruição possa ser adiada, de que a justiça possa ser feita e tal. Mas mesmo que todos os maus prevaleçam, mesmo que toda a maldade ocorra, mesmo que tudo de pior se manifeste sobre o nosso país, mesmo que todos os planos dos malignos se concretizem, haverá um dia que até a morte morrerá. Haverá um dia em que Cristo vencerá por completo. E a única coisa que restará para esses seres malignos, sejam os homens malignos, estejam eles em tribunais altos, estejam eles em casas legislativas, estejam eles com fardas de polícias rodoviárias federais, ou sejam eles em outros mundos, em outras dimensões, sejam eles físicos ou não, sejam eles seres humanos ou monstros, a única coisa que sobrará para eles é o arrependimento eterno. E essa esperança ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar de nós. O pior que eles podem tirar de nós é a vida. E a vida, se eles tirarem, eles mandam a gente para junto do nosso Salvador. Então, viver é Cristo e morrer é lucro. Até a próxima.